Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E hoje vamos falar sobre educação. Como melhorar a educação com seu filho. E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo nessa roda, estou com a Márcia Galo. Ela que é analista corporal, palestrante, especialista em relacionamento, mentora de mulheres e escritora. Também estou aqui com a Natália Sanches, que é educadora parental, especialista em educação positiva. Também estou com a Simone Almeida, que é educadora parental e educadora socioemocional. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast para a gente falar um pouquinho, né, de como melhorar a educação aí com os filhos. E antes da gente entrar no nosso tema, gostaria aí que cada uma se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco de vocês. Pode começar com a Márcia, que já é, né, conterrânea aqui do Natcast. Já sou habituê, eu estou muito feliz de estar aqui novamente para falar dessa vez, aproveitando as férias, né, falar sobre educação dos filhos, a importância que é a gente cuidar disso, dessa parte, a gente não repetir padrões, a gente falar com cada filho da forma correta, para evitar o máximo os traumas. Sim. Simone, se apresente aí para o pessoal de casa, um pouquinho de você, né, do seu trabalho. Eu sou Simone Almeida, eu sou educadora parental, educadora socioemocional. Meu foco é na pré-adolescência e na adolescência. Eu tenho uma filha de quase 15, vai fazer 15 o mês que vem. E o que o educador parental é, né? O educador parental, ele foca no relacionamento, que vai muito além do educar. Porque educar é se relacionar. E quando eu me relaciono com o meu filho, eu consigo ensinar ele através do meu próprio emocional, da minha inteligência emocional. E tudo que a gente vai falar aqui, como educadora parental, tem base científica, né? Tem base na neurociência. E é o que vai trazer realmente a mudança, eu acho que, para o mundo, sabe? Sim. Natália, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou Natália Sanches, como a Nath falou, educadora parental, especializada em educação positiva. Eu trabalho focada na primeira infância, na prevenção de traumas, né? Eu acredito que quando a gente constrói uma base sólida, muito bem feita, a gente tem uma adolescência melhor, a gente se relaciona melhor no futuro com os nossos filhos. Sou mãe da Luna, de 1 ano e 10 meses, foi ela o meu motivo para começar nessa jornada, para querer quebrar ciclos de violência e fazer melhor. E sou titia da Lelê, eu gosto de citar isso porque para mim é muito claro, né, a diferença. A Letícia tem quase 15 anos. Caramba. E a diferença de consciência é muito clara. Mas também para deixar um recado, né, como a gente vai falar muito nesse podcast, que sempre há tempo para a gente melhorar, sempre há tempo para a gente fazer diferente, independente da idade dos nossos filhos. Sim, legal. Ô Simone, por que você escolheu trabalhar nessa área, nessa profissão de educação? Eu não conhecia a educação positiva, né? Então, é uma profissão nova. Os estudos de John Bowlby, do apego seguro, vem desde 1960. Porém, ele chegou realmente, né, mais acessível depois dos anos 90, justamente por conta do celular, do Instagram, da internet, que pulverizou, né, esses estudos. E aí, quando eu descobri a educação positiva, minha filha já tinha 11 anos. E a dor é imensa, porque foi o que a Natália falou, que eu não tive a possibilidade de fazer isso na primeira infância, eu não tive possibilidade de olhar pra mim e entender que os gritos que eu dava, que o castigo que eu colocava à minha filha, não era sobre o que ela estava fazendo. Era sobre o que eu estava sentindo e sobre a revivência lá da minha infância, né? As minhas feridas emocionais que faziam com que eu castigasse a minha filha porque eu não sabia lidar com aquilo. E aquilo era uma repetição de padrão. Então, a educação positiva, ela vem com essa força de quebrar o ciclo da educação violenta. Eu recebi uma educação violenta e aí eu acreditava que aquilo só tinha aquele jeito de fazer. A educação positiva vem para esse lado e fala, não, eu tô te mostrando outro jeito de fazer. Né? O caminho do meio, nem o caminho da permissividade, que meu filho pode fazer tudo que ele bem entende,
porque a permissividade é abandono, e nem o caminho do autoritarismo, que o meu filho tem que fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, sem ser enxergado. Sim. Então, a educação positiva é o caminho do meio. Quando eu encontrei isso, foi desesperador pra mim. Não foi bom, porque minha filha tinha 11 anos e eu fiquei desesperada. Não vai dar mais tempo de eu reaver, de eu reatar. E hoje, o meu projeto, né, eu quero levar isso para todas as mães, é construindo e reconstruindo relações. Porque é possível reconstruir relações, é possível resgatar o seu filho adolescente, é possível pedir perdão, voltar atrás, e é possível, sim, construir uma relação. Então, foi por isso que eu escolhi isso, porque eu tenho vontade de gritar para o mundo o que eu descobri. Por isso que eu escolhi essa profissão. Sim, legal, Simone. E você, Marcinha, por que você escolheu essa profissão de analista corporal? Então, eu descobri que conhecer o ser humano facilita as relações. Nós somos seres relacionais. Tudo gira em torno das relações. E que muitas dores que eu tinha eram traumas que eu tive na infância. E por isso, na vida adulta, eu sentia dores tanto emocionais como físicas. E quando eu descobri a análise corporal, eu fui curada pela análise corporal. Aí eu falei, não, eu quero trabalhar com isso para também divulgar isso para o mundo, porque é científico, é recente, poucas pessoas conhecem, mas os benefícios são tão grandes, são tão... um benefício, é uma ajuda que é para o futuro. O futuro do nosso país, o futuro do mundo está sempre na mão das crianças. E as pessoas chegam para mim repletas de traumas. E traumas de onde? Da infância. Sim. Então, como analista, o que eu faço? Qual é o meu trabalho com os pais? É que eles não repitam os traumas que eles sofreram nos filhos, porque é repetição, não percebe, está no inconsciente. Então, quando a gente traz para o consciente isso, que o pai se percebe, ele fala, nossa, eu falo, não pode continuar. Eu sempre pergunto, isso vai acabar em você? Precisa, né? Porque não percebe. E quando traz para a consciência, a pessoa toma um choque. Fala, nossa, eu estou agindo como meu pai, que é o que eu não queria. Exatamente. Então, assim, eu acho maravilhoso esse trabalho de mostrar para a pessoa como ela funciona e para os pais como os filhos pensam, para saber como lidar com cada filho de acordo com a sensibilidade, com a necessidade, respeitando o desejo. Cada ser humano, né, tem sua própria funcionalidade, seu jeito, e é muito importante respeitar isso. Sim, legal. E você, Natália, por que você escolheu trabalhar nesse ramo, nessa área da educação também? Eu gosto sempre de começar falando que eu nunca quis ser mãe. Olha, nossa! Eu não tinha essa vontade. Já tinha conversado isso com o meu parceiro, que a gente não teria filhos, que a gente iria focar em outras coisas. Mas acabou acontecendo, né? Era muito para a Luna vir. E a Luna, ela chegou... E ele escancarou, assim, as minhas sombras e meus traumas, minhas inseguranças de um jeito que foi muito transformador, né? Essa é a palavra. Então, quando eu me deparei com essa situação, né? Estou ali, não quero repetir padrões, não quero repetir trauma, quero fazer diferente, vou estudar, né? A gente pensa que só vou estudar para exercer minha profissão, mas para criar filhos não é mais tão intuitivo para a gente, né? A gente vem de uma educação muito violenta, como a gente citou. Então, a gente se afastou daquele nosso desenho original e a gente não consegue mais fazer isso de maneira tão instintiva como deveria ser. Então, eu resolvi estudar. Quando eu fui estudar e me aprofundar, eu falei, não, pera, isso aqui não pode ficar só para mim. Né, isso, eu tenho que auxiliar outras famílias a também obter essa transformação no relacionamento com os filhos. E aí, como eu falei no início, né, eu foquei meu estudo na primeira infância, porque minha filha tem vivenciado a primeira infância, então eu estudo muito mais sobre esse período, mas porque eu acredito muito, né, que um trabalho bem feito nessa idade, a gente consegue evitar muitas coisas, né, muitos padrões, e é através disso
isso que a gente vai construir uma sociedade melhor, né? Não tem como não focar na família, no suporte à família, se a gente quer ter um mundo diferente, um mundo menos violento. Então foi por isso que eu escolhi essa profissão. Ah, é legal, né? Quando você tem essa consciência de quebrar, né, os padrões, né? A gente vem aí de uma família, às vezes, violenta, uma infância que não foi fácil, e a gente aprende que tem que quebrar aquilo para o próximo que vir não seguir esse padrão. Então, é muito importante. Ô, Márcia, como que a análise corporal, né, ela pode ajudar os pais a entender os filhos, como os filhos funcionam? É a grande pergunta. Assim, os pais falam para mim, ai, dá para eu mudar meu filho? Eu falo, não dá para mudar. Cada ser humano é como é. Mas a primeira infância, de 0, na verdade, intrauterino até os 5 anos, é quando realmente modela os traços nas pessoas, em todos os indivíduos, sem exceção. Então, quando a pessoa chega para mim, ela chega com os traumas dessa primeira infância, onde a criança modelou os pais. Então, se o pai é violento com a mãe, com o vizinho, no carro, a criança está modelando aquilo e ela não percebe, é tudo inconsciente. E os pais precisam entender os filhos para saber como lidar com cada filho. Então, é muito importante o pai se autoconhecer, porque eu trato o trauma dos pais para que ele não repita nos filhos, né? E isso quando a criança ainda é bem pequena. E quando a criança fica maior, os traços dela já estão formados. Então, existem crianças mais emocionais, que gostam de carinho, são mais próximas, elas falam mais, elas precisam de mais toque. E tem as crianças mais racionais, que elas já não gostam, não fazem tanta questão, precisam estar mais sozinhas, elas reagem diferente e o pai precisa respeitar isso. Eu tenho 2 filhos, eles são totalmente diferentes. Eu sempre falo muito deles porque é a minha experiência e sempre serve de modelo. Então, o meu filho mais velho é emocional. Então, ele conta mais história, ele dá mais voltas para falar, ele gosta mais de toque físico, de estar mais perto, de abraçar, sentar pertinho. E até mesmo para conversar, ele costuma contar toda a história. É a forma como ele funciona e eu espero isso. Então, ele está falando, eu estou prestando atenção para que ele sinta meu afeto e que ele é importante. O mais novo, não, ele é totalmente racional. Então, quando eu vou falar com o mais novo, aí eu falo, nossa, você pode fazer isso para mim? Ele fala, mãe, é podcast? Não. Então, o que você precisa? Aí eu falo, eu preciso de tal coisa. Aí eu pergunto, você pode fazer para mim? Às vezes ele responde, não. Eu falo, como assim? Ele fala, eu não quero, mas se precisa eu vou fazer. Então eles são totalmente diferentes, porque um é mais emocional e o outro é mais racional. E a forma como eu lido com isso, com eles, respeitando como eles são, é muito importante para eles. Cada um se sente amado de uma forma. E o que eu eu falhei com o primeiro, porque eu não tinha esse conhecimento, quer dizer, eu falhei com os 2, a gente sempre falha. É muito importante todos os pais saberem isso. Não existe manual. O que existe são facilidades. Sim. Então, cada uma de nós usa um método, é funcional, ajuda, mas não existe essa criação sem falhas. Mas com o segundo foi menos, porque eu já sabia mais, né? Mas o que é mais importante? Procurar saber, né? Eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Eu entro com uma parte, a outra com outra, ela com outra, o outro educador com outro. E o que os pais precisam é procurar ajuda, né? Hoje tem tantas facilidades, tem Instagram, todas nós temos Instagram, tem várias redes sociais, né? Está acessível. E é muito importante os pais olharem para eles, né? Porque eu sempre falo assim, às vezes o pai fala assim, nossa, mas meu filho tá assim, tá agressivo, tá não sei o quê. Com quem será que ele aprendeu?
O que será que ele está repetindo? Então, é um alerta, assim, é para olhar para nós mesmos. Tudo começa em nós. Quando a gente aceita isso, aceita nossas sombras, aceita que nós somos falhos, que nós podemos melhorar, é o primeiro passo para construir uma sociedade melhor, famílias mais sólidas, porque as pessoas chegam até mim muito machucadas. Aí a gente vai fuçando, chega aonde? Traumas de infância, né? Então é muito importante isso, olhar para si, procurar autoconhecimento e procurar ajuda, né? Que hoje está bem mais fácil e acessível. Essa questão de briga, né? Não tem como. Acho que toda família tem. Acho que tanto na terapia e Vocês trabalham em escolas, né? Ou não? A Simone e a Natália. Eu faço atendimento individual com os pais, aí palestra em escolas, porque todos os adultos, na verdade, precisavam ter essa consciência. Os professores, todo mundo que lida com criança e adolescente, eu acho que todos os adultos, na verdade, lidam com criança e adolescente, né? Ou profissionalmente, ou em casa, né? Então, eu faço palestras em escolas, mas eu faço atendimento individual e faço mentorias também. Legal. E você, Natália? Eu também atendimento individual e palestras em escolas. Não só escolas, né? Já fiz em igrejas também, que buscam isso para a família. Mas como a Simone falou, né? É muito mais sobre o nosso processo de reeducação, né? De olhar para si mesmo, nosso autoconhecimento, para então a gente acessar a criança de uma maneira mais assertiva e melhor, né? E é isso. Ô Simone, você é especialista também em educação socioemocional, né? Explica pra gente um pouquinho o que é, cuida mais dessa parte emocional, é da criança, é do pai, como que funciona? Então, o educador parental, ele vai 100% olhar para os pais, porque é a relação entre o adulto e a criança, o adulto sendo o adulto realmente da relação. Tá. Né? Então, eu tenho uma frase que eu levo ela assim: pais de adolescentes precisam ser maduros. O adolescente precisa de pais maduros. Seguros, o adolescente precisa de segurança, de limites e de amor, né? Então a gente chega no mundo com duas necessidades básicas, todo ser humano, que é apego e autenticidade. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai precisando abrir mão do apego para ser autêntico ou abrir mão da autenticidade para ser amado. Como assim? Um bebê, quando ele chega no mundo, aquela mãe que deixa o bebê chorando no berço, que foi o que ensinaram pra gente, a maneira como a gente com certeza foi criada, e infelizmente algumas vezes foi o que eu fiz com a minha filha, embora o meu instinto estava gritando para eu tirar ela daquele berço, mas a sociedade toda construída para deixa ela chorar, ignora o sentir dela que ela para. Né, vem daí. E aí, até uma facada no peito. Quem nunca escutou isso, meu Deus, da infância? É terrível, deixa né? Chorar, deixa chorar, que passa. Ela para. E realmente ela para porque o cérebro dela entende assim: eu estou em perigo, não vai vir esse cuidador, não vou receber esse apego que é necessário. Existe um experimento com macacos que você coloca um macaco com o alimento longe da mãe em uma gaiola e a mãe fica em outra gaiola. Se ele ficar com a mãe, ele fica sem o alimento. E quando você abre a gaiola, ele vai para a mãe e ele fica sem o alimento. Ele prefere não comer do que não ter o apego. Então, a gente o tempo todo tá falando pros nossos filhos assim: escolhe. Ou você faz o que eu quero e abre mão da sua autenticidade, e aí você tem o meu amor, porque eu te amo só quando você faz o que eu quero. Que é o amor condicional, né? O amor condicional. Nossa, ameaça. Ou você até faz o que você quer, mas aí eu não te amo mais. Então é a violência do tratamento de silêncio, a violência do castigo, a violência realmente de você não se sentir amado e pertencente a essa família, porque você tá escolhendo uma coisa que a sua mãe, o seu cuidador principal, não aprova, né?
E tudo isso vem de um analfabetismo emocional. Então, como educadora parental, eu atendo só adultos. Agora, como educadora socioemocional, o socioemocional é assim, eu olho para as emoções, eu tenho uma alfabetização emocional, literalmente, alfabetização. O que é a raiva, como ela vem, o que eu faço com ela, o ABC mesmo, sabe? O que eu faço com ela, como que eu sinto ela no meu corpo, que necessidade que eu tenho por trás de qualquer emoção, tem uma necessidade. Exato. Que necessidade que tá tendo para eu estar com essa raiva? Então não adianta só eu olhar a raiva, eu tenho que ver o que tá por trás, enxergar essa necessidade básica, né? Essa necessidade, às vezes é de apego, de autenticidade. Eu não tô conseguindo. Para eu ser amado, eu tive que abrir mão de mim e agora quem sou eu? Me perdi de mim porque eu fiquei abrindo mão de mim uma vida inteira, né? E então esse beabá, eu faço letramento emocional nas escolas para as crianças, agora no mês de julho eu tô fazendo, né, letramento socioemocional em atendimento com crianças e adolescentes, mas assim, é diferente, a criança, eu vou falar o quê? Sabe, a raiva, você tem raiva, ensino as 5 emoções básicas, e aí eu falo que a raiva vem dessa necessidade, e aí eu ensino, por exemplo, quando tá com raiva, ao invés de explodir, você pode empurrar a parede muito, muito forte. Você pôs as 2 mãos e o pé na parede, faz muita força, como se você fosse mover a parede. Porque a raiva fica aqui, né? Geralmente é daqui pra cima que ela vem. Então é uma força muito grande. E a raiva é maravilhosa, porque foi a raiva que fez eu estar aqui. A raiva faz a gente agir. Isso mesmo. Olha, a raiva é ação, né? A raiva é falar, ação. tá, vai, decide. Você vai ou não vai? A raiva é ação. Então, se a gente não tivesse raiva, a gente não faria nada no mundo. Então, então eu ensino isso para as crianças, que as emoções são muito bem-vindas se elas forem navegadas. Porque quando vem uma onda muito forte, se você ficar de pé, você vai tomar um caldo, né? Vai entrar areia no ouvido. Então, eu mergulho. Quando vem uma onda forte, eu mergulho nela. Eu não resisto a ela, eu não controlo ela, eu não seguro ela, eu não escondo ela, porque senão eu explodo. Sim. Então, é um letramento que a gente não teve possibilidade de ter. Então, esse letramento emocional... Engole o choro, né? Engole o choro. Exato. Não posso ficar triste, né? E aí, hoje a gente faz o quê? A gente engole realmente, e aí a gente fica doente, né? Então, esse letramento, aí isso eu faço com as crianças. Porém, a criança não tem o cérebro maduro a ponto de se autorregular sozinha. Ela precisa de uma corregulação. Então, ela não consegue fazer o processo todo sozinha. Sim. Então, eu posso ensinar o que são as emoções, eu posso ensinar o que ela vai fazer, mas ela precisa, mesmo assim, de um adulto. Depois que ela empurra a parede, ela precisa de um abraço, de um adulto cuidador, para ela falar... Ai, tô segura, tá tudo bem. Tá tudo bem. É esse processo. Bem legal e bem diferente, né? Bacana, eu não tinha né? ouvido falar, bem novo. Ô, Natália, fala um pouquinho, né, dessa questão do educador parental, de parente, né? Eu já tô aqui com isso na minha De cabeça. parentalidade. De parente. Eu gosto de explicar assim de uma maneira muito simples, que é enxergar o educador parental como um intérprete. Então, ele vai traduzir para aquela família o que aqueles comportamentos dos filhos estão dizendo, qual que é a necessidade que está por trás disso, para então, né, a família com essa consciência conseguir ter estratégias mais efetivas para se relacionar com um vínculo seguro, com conexão com essa criança. Então, basicamente, o papel que o educador parental faz é de direcionamento, né? Então, ele vai direcionar essa família para como ela pode educar de uma maneira mais respeitosa. E, além desse direcionamento, o acolhimento. Porque, às vezes, muitas famílias, elas só precisam ser ouvidas, né? Entender que não estão sozinhas nessa, que não passam por isso sozinho, que não é só com eles que acontece esse tipo de desafio. Tem muitas famílias que, às vezes, em sessões, só falam. E a gente só faz esse papel de escuta ativa mesmo, sem julgamentos, né? Que é muito importante. A gente aprender a ouvir o outro sem julgar, sem querer colocar a minha verdade sobre ele, né? E aí a gente faz esse papel
de tradutor, de intérprete, de guia, para que se construa um relacionamento mais conectado, baseado no apego seguro, para que essa criança tenha um desenvolvimento saudável, tanto física como emocionalmente. Não tem como a gente separar o físico do emocional, né? Tá tudo muito interligado. E eu gosto de falar muito também que não é sobre a perfeição, como todas citaram aqui, é sobre a redução de danos. Se a gente for pegar a nossa história, eu já fiz essas perguntas, né? Eu venho de uma educação muito negligente. Não porque minha mãe não queria ou não me amava, mas porque ela teve que ficar numa posição, né, de provedora da família e não pôde me dar aquilo que eu necessitava emocionalmente. E aí, quando eu vou buscar lá atrás, com a minha avó, com ela foi pior. Quando eu fui buscar lá atrás com a minha avó, foi pior com a minha bisavó. Então eu falo assim, é algo muito transgeracional que cada um tem oportunidade de melhorar um pouquinho, né? Exato. E a gente tem a possibilidade hoje de melhorar muito, porque a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais acesso a profissionais que possam nos auxiliar nessa jornada. Então, com todo esse acesso, claro, não vai ter educação perfeita, mas a gente vai reduzir muito do que foi lá atrás. Então, basicamente, é esse o papel do educador parental. Eu acho que, assim, toda família precisaria ter um para chamar de seu. Exato. Então, o que ela estava falando é como é um ciclo. Porque os adultos chegam até mim e não sabem o que estão sentindo. Então, demora às vezes. O primeiro passo que eu faço é, o que é que você está sentindo? Eu estou chateada, eu falo, não existe. Chateada está depois, mas o que é que você está sentindo? Então, a maioria, não aprendeu a dizer, estou triste, estou com raiva, né? Não podia, né? Não podia. Estou feliz. E aí, os adultos chegam e não sabem dizer o que estão sentindo. Então, o primeiro trabalho que eu faço, que é esse que deveria ter sido feito na nossa infância, que é falar o que é que você está sentindo. Às vezes demora 5, 6 sessões para a pessoa começar a aprender a dizer o que está sentindo. Ela não sabe. Ela está com medo, mas ela não sabe dizer, eu estou com medo. Eu estou triste, mas, nossa, eu estou chateada. Eu falo, não... Pode pensar. Aí elas começam. Acho que eu tô triste. Aí eu falo, tudo bem. A tristeza faz parte, nós, né? E os filhos têm um papel maravilhoso. Olha como os filhos têm um papel maravilhoso no que a Márcia está falando. Os filhos são uma bússola. Ele vai direto na ferida. Sim. E ele mostra pra você, mãe, tá vendo? Cuida disso aqui. Entendeu? O que a gente faz também como educador parental é pegar o desafio que teu filho traz e transformar desafio em oportunidade de crescimento. Porque o adulto pode ligar pra Márcia e falar assim, olha, a educadora parental, meu filho está, por exemplo, gritando comigo. E isso me ativa. E eu, usando isso como referência... Eu sei que eu preciso tratar disso. Então, o adulto pode ligar para a Márcia e buscar ferramentas. Veja, essa criança ela não pode ligar para a Márcia e buscar ferramentas. Exatamente. Ou correr na rua. A criança não tem como melhorar. Precisa melhorar, ela, entendeu? E o adulto, quando ele vai se curando, ele vai curando todo o sistema. Exatamente. Todo o sistema, exatamente. E é incrível como depois que a pessoa começa a se perceber, fica muito mais fácil, porque aí consegue tratar a dor dela, né? Sim. Real e verdadeira. Onde está o trauma. Então, por exemplo, as pessoas chegam, como eu analiso o corpo, então eu já sinalizei. Mas eu não posso falar. Ela tem que perceber. Porque só ela tem o dom de se curar. A gente só vai sinalizando, olha, por aqui, não será que não é isso? Será que não é aquilo? E é muito, assim, engraçado, mas não é, que os pais chegam para mim de adolescentes, principalmente, nossa, não sei lidar com meu filho, porque tá isso, porque tá agressivo, tá eu... A culpa é sempre da criança, né? Sim. Eu sou um alecrim dourado. Porque, que a gente vive nessa sociedade que coloca a criança como culpada de tudo. A criança é o problema, né? Nunca somos nós. Exato. É a mãe, né? E até eu fiz a educação que você tá dando pro seu filho. E aí? Tá te copiando. No mês de maio, eu fiz um trabalho com mães, falando sobre isso, né? Os filhos, o alecrim dourado, a salvadora,
né? O gênio, o dodói, porque são mecanismos que a criança acaba desenvolvendo. Para quê? Para receber afeto, atenção e autenticidade, porque ela não tem espaço. Sim. Fala um pouquinho, A Laura Márcia, Gutman fala deles. muito disso, né? O poder do discurso materno, dos personagens que a gente tem que se vestir Isso aí. como um mecanismo de defesa Exato. para você ter o amor, né? Ter o apego Sim. seguro. O apego seguro. E é muito interessante porque essa posição que a criança vai, quando é criança, para esse lugar, ele chega adulto com o mesmo. Sim, o mesmo personagem. É a maneira Mesmo que, personagem, infelizmente, né? a gente sobreviveu à nossa infância. Sim, E eu acho que o que a gente está falando aqui é dos nossos filhos poderem viver, exato. não sobreviver. Porque a gente sobrevive à guerra. Exato. A gente sobrevive à catástrofe. Por que a gente precisa sobreviver, inventar um personagem para sobreviver à infância? É muito dolorido difícil. E isso. como é que sai da Dói. guerra? Todo machucado. Todo é assim que eles machucado, chegam. exato. Então, esse trabalho que agora eu estou fazendo com pais é justamente para isso. Para assim, olha, o seu trauma não pode continuar no seu filho. Porque Se continua, né? a infância foi de guerra, mas você pode transformar a infância do seu filho em paz. Ele ter espaço para sentir, para ser acolhido. Olha, tem pessoas, adultos, que eles não receberam afeto. Não receberam afeto. Então, eles chegam totalmente carentes, repetindo essa máscara, né, que adotou lá na criança, e ele ainda continua adulto. É como se ele falasse, eu preciso de afeto, me acolha. E geralmente esse adulto que não recebeu afeto tem um pequeno problema. A gente tem uma frase, vou tentar falar sem, é meio trava-línguas, mas é adultos que foram desrespeitados e são desrespeitosos. Eles se sentem mais desrespeitados quando ele vê você respeitando uma criança. Eles não aceitam. Um adulto que não recebeu afeto, quando vê você, ao invés de bater no teu filho, quando o teu filho faz uma coisa, quando vê você sentando, olhando no olho, sentando com a criança, conversando com a criança, tirando a criança, quando a criança está em explosão. O que é a birra? A birra é uma explosão de raiva. Exato. A gente pode explodir de raiva, a criança não, no supermercado, porque ela quer um chocolate, ela não tá entendendo que você vai comprar depois esse chocolate. Ela tá entendendo que ela vai embora sem o que ela quer. Chocolate. Então ela explode na birra. E aí o que este adulto que não teve afeto fala? Bate. Essa criança precisa de limite. Essa criança precisa de... Se fosse meu filho... Exatamente. Sempre o do vizinho. se fosse comigo. Se fosse comigo, eu batia. Minha se fosse época. comigo, eu... É o Exato. famoso apanhei e sobrevivi, mas sobreviveu de que jeito, né? Nossa, porque se ferido. você aceita ver uma criança violentada, é porque muita coisa em você morreu, né? Só a gente comparar o tamanho da mão, né? Da nossa com as crianças. Mas eu vou falar pra você, eu apanhei tanto. E às vezes, eu não era muito arteira, tá? Assim, meu pai não vai assistir esse podcast. Pode falar, não tem problema. Mas eu vou falar um negócio pra você. Às vezes eu apanhava por conta da minha irmã. Minha irmã fazia as coisas erradas e eu apanhava. Eu que levava a culpa Acontece muito E, isso. na verdade, você tá apanhando pela raiva do teu pai, Sim. né? Pelo que tu fez, né? Você não tinha nada com isso. E quantas crianças não? Daí a gente É. cresce, né? Mas eu já estou curada disso. Isso aí, Nath, por favor. Ô, Márcia, fala aí pra gente um pouquinho de cada perfil da criança, né? O alecrim dourado, da criança que chora bastante. Explica um pouquinho pra gente. Então, todos nós nascemos, eu digo que com a massa cinzenta, sem marcas. E aí, conforme ela vai crescendo, a ambiência faz com que ela vá para esses lugares. Então, quem é o alecrim dourado? Nasceu primeiro. Ele não precisa fazer esforços, é primeiro filho, primeiro neto, ou ele é muito bonito, ele é muito inteligente. Então, essa criança tem o ego muito alto e não é culpa dele. Colocaram isso, foi embutido nele. Então, na infância, é aquela criança que não precisa fazer esforço para nada. Isso parece ser muito bom, só que não. Porque quando ele vai indo para a adolescência e para a fase adulta das escolhas, a cobrança
é muito grande, porque ele precisa ser perfeito. Colocaram ele nesse lugar da perfeição. Então, o alecrim dourado, ele não escolhe. Ele foi induzido para esse lugar. Então, crianças mais velhas recebem esse peso. Às vezes, um irmão morre, aí os pais começam a cultuar o que ficou, né? E não é saudável. Então, a criança, como ela disse, precisa de limites e de afeto. Ela precisa se sentir segura, ela não é mais especial do que ninguém. Ela é especial. Por quê? Porque ela existe. Porque ela é um ser humano, precisa de respeito, de afeto e de limites. Aí tem outro tipo de criança, né, de roupagem, que é a dodói. Então, a criança dodói, o que acontece? Ela chega num lar, gente, todos esses são lares nossos, mas disfuncionais. Um lar mais funcional, isso não ocorre assim dessa forma. Então, ela chega, já tem um alecrim dourado. Aí ela fala, e agora? Como é que eu recebo afeto? O que eu faço? E ela percebe que ela fica doente, aí a mãe não vai trabalhar, aí o pai fica preocupado, ela recebe colo, e aí ela fala, funcionou. Então ela vai para esse padrão e quando cresce são as vitimistas, aquelas pessoas que se fazem de vítimas, que acabam adoecendo mais, que a doença que era assim fica grande, porque gravou na mente, quando eu estou dodói, eu tenho atenção. Aí o outro tipo, a outra roupagem, a salvadora. Então quando essa criança chega, tem um alecrim dourado, tem às vezes a dodói, e aí ela fala, a mãe é muito ocupada, desculpa, a mãe trabalha fora, às vezes tem outros irmãos, a casa é confusa e ela vê que a mãe precisa de ajuda, ela fala, já sei. O alecrim dourado eu não vou conseguir o lugar, já tem um dodói, então eu vou entrar como salvadora, então ela vai para ajudar a mãe. Aí ela fica salvando. Ela ajuda a mãe a fazer as coisas, ela dá uma mamadeira, mesmo sendo pequena, ela lava a louça. Ela está sempre salvando as pessoas. Para quê? Para ser vista e amada. E quando cresce? São aquelas pessoas que não sabem dizer não, que não têm posicionamento, que vivem a vida do outro e se abandonam, se anulam e são muito frustradas. Aí tem outro tipo de criança, que é o quê? É a rebelde. Então, por que ela é rebelde? Porque ela chegou, já tem um alecrim dourado, já tem uma doente, às vezes já tem a salvadora. Ela fala, o que eu faço para chamar a atenção? Então, ela fica levada. Então ela fala, eu vou subir aqui, eu vou descer ali, eu vou mexer aqui, porque a mãe fica, fulano, ciclano, olha lá seu irmão, cuida disso, faz aquilo. Então ela tem a atenção dela. E o que acontece lá na frente, na adolescência? O que era isso se torna isso. Porque na mente dela gravou o quê? Eu preciso chamar atenção. Como eu vou chamar atenção? Aí continua nos excessos. Ela não recebeu afeto por ela. Ela precisou fazer algo para chamar atenção. Um ponto que eu trabalho bastante é isso, da adolescência. Como é que seu filho está se comportando na adolescência? O que ele está querendo com isso, né? E o outro tipo de criança é a invisível. A invisível é aquela criança de canto, ela não existe dentro de casa, ela não faz barulho, ela não pede nada, ela está naquele cantinho, ela pinta, ela tem um amiguinho dela invisível que ela conversa. E aí, por que ela faz isso? Porque ela chega no lar, já está tão em desordem, confusão, disfuncional, que ela fala, eu não posso dar mais trabalho. Se eu ficar aqui invisível, no meu cantinho, eu não vou dar trabalho. Eu posso não ser vista, mas eu acabo sendo elogiada, porque no meio da confusão a mãe fica, nossa, mas fulano? Não nossa, faz nada, né? Esse Que é um a criança anjo. que a sociedade quer, que a sociedade ama, é a criança Isso, boazinha, né? Essa que é a exato. criança certa. Só que acontece, essa criança, quando vai para a fase adulta, ela sente tanta falta de afeto que é tendência para depressão, porque ela vai se escondendo, eu não vou falar o que eu sinto,
eu às vezes nem me vem. Então, quanto mais escondido eu ficar, melhor. Então, resumindo, nenhum dessas roupagens são boas. Porque lá na frente causam traumas, pessoas infelizes, pessoas que não conquistam, que procrastinam, que têm medo, muito medo. Pessoas que não agressivas. Mas é o que a gente tem visto na sociedade no Sim. geral, né? Esse adoecimento coletivo de ansiedade, de depressão, de suicídio, de automutilação, isso daí é resultado de tudo isso. Exatamente. Que você tá falando. Então, é preocupante até, porque se a gente não muda isso agora, qual que vai ser o resultado lá na frente, né? Então, a população às vezes não vai diminuir nem com guerra, vai diminuir porque todo mundo se matou, Exato. né? Porque todo mundo tá deprimido, doente. O amor volta, né, as duas necessidades básicas que todo ser humano nasce, de apego e autenticidade. Quando uma criança nasce, quando a gente tá grávida, né, a gente faz o quê? Expectativa, né? Expectativa lá no alto. Então a gente espera que o bebê se comporte de uma forma, primeiro, que não tá dentro de uma realidade. Né? Então, é muito importante as mães, quando estão grávidas, é muito importante estudar no puerpério ou antes, para você não esperar uma coisa que aquele bebê não vai te trazer. Sim. Eu espero que com 1 mês ele durma a noite toda. Isso não é natural do bebê. Eu espero que ele mame e não machuque meu seio. Isto não é vai acontecer. Natural. Pode ser que... mas o filho da minha irmã... mas o filho Nós somos seres individuais, temos naturezas individuais. Então, tirar essa expectativa desses pais é uma das nossas funções como educador parental. Tira a expectativa. E aí essa criança vai pra escola. Eu era muito boa na escola, e aí meu filho vai lá e começa a tirar só a nota vermelha. Você era muito boa na escola, a que custo? Aí dentro disso aí, eu era a criança maravilhosa que só tirava nota 10. Eu vou exigir que o meu filho seja igual. Sim. Só que o teu filho, ele é outro ser e de repente ele não está querendo abrir mão de quem ele é para ser amado. Então ele vai chamar a tua atenção justamente nesse ponto que é uma ferida sua. Sim. Tem uma autora, a Shefali, e ela fala, eu não vou nem falar o segundo nome dela porque eu não consigo. Eu não sei falar, eu só falo Shefali. Bom, é a Shefali. Tá tudo bem, todo mundo. Shefali tá ótimo. Que procure. Ela tem um livro que se chama Pais e Mães Conscientes. E eu vi uma palestra dela e ela fala uma coisa muito interessante. A minha filha nasceu na minha casa e aí eu posso reclamar dela de alguma coisa que ela faça, vamos supor, deixa o quarto bagunçado, e aí é a minha questão com ela, tá? O meu desafio com ela, e eu sei que eu tenho que olhar pra mim em relação à organização. E aí eu já olhei pra mim em relação à organização, como eu sou muito desorganizada internamente, eu preciso de organização externa. A minha filha é super organizada internamente, ela não perde hora, ela é super organizada internamente. Aquela desorganização externa não bagunça a vida dela. Então, ela é um ser e eu sou outro. Na minha casa. Se a minha filha tivesse nascido na sua casa, de repente isso não é um problema pra você. Mas minha filha canta o dia todo, de repente isso te irritaria. Entende? Porque é uma ferida sua. Se ela tivesse nascido na casa dela, outra coisa que ela faria irritaria ela. Você percebe que o problema não é a minha filha? Sim. O problema é cada ferida de cada família. É incrível. Entende? Então, quando a gente começa a olhar para os nossos filhos como seres individuais diferentes da gente e para de jogar expectativa em cima deles, a gente começa realmente a se relacionar com outro ser humano. Que precisa de ser respeitado, que precisa ser enxergado, olhado, amado e pertencido. Né? Ele precisa se sentir. Muitos adolescentes hoje vão para a internet para buscar pertencimento. Né? Porque eles não se sentem pertencentes às suas famílias, eles não se sentem pertencentes ali no lugar onde eles cresceram. E a internet tá muito fácil hoje, né? As crianças estão acessando muito novas. Exato. E aí ela corre para buscar pertencimento nesse lugar que é muito perigoso. Porque ele vai oferecer pertencimento a ela. Mas a um preço alto. De que maneira? A um preço alto. De que maneira? A tela é uma coisa que a gente está trabalhando muito com os pais. Porque tá muito difícil, né?
A minha filha ficou sem celular, nunca teve celular. Eu dei o primeiro celular dela com 14 anos. E ela não tem rede social, porque esse foi um combinado da gente. E eu falei pra ela, rede social só depois dos 16. Porque é quando... Hoje, com 2 anos, a criança já tem TikTok. O dono da Não, e o Meta... dedinho, que ele já... né, o dono da Meta colocou este número de 16 anos para os filhos dele. Quer dizer, os nossos filhos têm acesso à internet, à rede social com 2 anos, mas o deles, o dono do TikTok, o filho dele não tem TikTok. É após o terceiro médio, o ensino médio. Porque é quando eles começam a ter o cérebro mais, a parte aqui frontal do cérebro, mais pronto para lidar com comparações. Exato. Com essa... vem aqui, você pertence aqui ao meu grupo, tal. E aí você se sente pertencente e amado. E de repente esse cara fala pra você entrar numa escola e atirar em todo mundo. Sim. Que foi o que a gente viu há pouco tempo atrás aqui em São Paulo. Infelizmente, muitas vezes. Exatamente. Há pouco tempo atrás, né? Então, aí alguns pais falam assim, isso é bobeira. Imagina, é impossível dar rede social com 16 anos. Não é impossível. Só que tem uma palavra que precisa entrar no lugar da tela, do celular e da rede social, que é conexão. Sim. Pois é. Você só tira a criança do celular, assim como você tira do peito, assim como você tira da chupeta, com conexão. Seus filhos sempre vai preferir você. Só que você está disponível emocionalmente para eles? O seu filho sempre vai preferir você, do que a tela sempre vai preferir. Agora, na adolescência, se você já não esteve presente, na adolescência ele vai preferir a tela. Então aí você precisa fazer um trabalho maior. Tem uma frase que eu amo, né, de uma mentora, né, nossa, que é: a adolescência é o resultado da infância vivida. Exato. Sim. Então não dá para culpar os adolescentes do que eles fazem. Eles aprenderam, eles não nasceram assim, né? Então, a gente precisa criar relações. A gente precisa criar relações profundas com os nossos filhos. Porque tem muita gente querendo criar relações profundas com eles. Sim. Tem bastante gente querendo. Aí, se a gente não tiver e a gente deixar o buraco, pode ter certeza que esse buraco vai ser ocupado. Abusadores principalmente, né? É triste essa realidade. Essa fala, essa realidade, mas é a verdade. É um prato cheio essa nossa educação opressora, é um prato cheio para abusador. Eles adoram essa criancinha que tá ali mais vulnerável, mais maleável, sabe que se chegar em casa, se contar mesmo, vai ser castigada, vai ser punida. Exato. Então, a gente não tem dimensão do quanto as dinâmicas familiares muitas vezes podem ser perigosas lá fora. A gente acha, mas eu tô protegendo aqui, castigando, educando de uma maneira opressora, eu tô protegendo. Tá mesmo. Né? Tá mesmo? Tá protegendo do quê? Sim. Né? Muitos dos abusos, as crianças não falaram. Sim. Por isso. Por medo, Sim, né? Medo. Se eu falar... E às vezes o pai, a criança pensa, vou chegar, vou contar alguma coisa, meu pai já não acredita em mim. Exatamente. Como que eu vou chegar para os meus pais e vou falar assim, fui abusado? Não tem espaço. Ele não tem espaço. A criança não tem espaço para falar, ela não tem credibilidade. Os pais sempre falam, antigamente falavam, mas isso não é coisa de criança. E não dava espaço para a criança falar. E essa falta de conexão e de abertura é que faz com que os abusadores consigam se conectar com essa criança. Sim. Ela não tem afeto, eu te dou. Exato. Meus pais não te ouvem, eu te ouço. E aí quando você eu te vejo. E aí fala uma coisa aí... pra criança, né? A culpa é sua. E aí, como ela é culpada de tudo que acontece em casa... É só mais uma culpa. Então, a culpa é minha. Não vai adiantar eu ir lá falar pra minha mãe, porque além de eu não ter esse acolhimento, a culpa vai ser minha. Minha mãe vai brigar comigo. Minha mãe... Então, tanto a Meta, né, quanto os abusadores, eles não... A Meta tem um departamento de neurociência. Esses vídeos, a rede social é feita para viciar. Né? Sim. É uma tem quantidade até uma de dopamina série na Netflix que fala feita sobre... para viciar. É dopamina no cérebro de uma tal maneira que
as nossas relações, o que a gente está fazendo aqui, essa troca, libera dopamina no nosso cérebro, mas em quantidades pequenas. A tela é um boom de dopamina no cérebro. Sim. Então, isso é estudado. Assim como os abusadores. Os abusadores, eles ficam observando as crianças, observando a maneira... Como que é esses pais? Como que é? Não é só negligência, tipo, não olho... Não. É essa coisa... Sim, da negligência emocional também, negligência né? emocional. Da violência, do autoritarismo, da permissividade, Do eu nem medo, falo né? tanto, né? Mas é que a permissividade da criança acho que pode fazer o que quer. Mas é esse medo mesmo, né? Do autoritarismo, do você punido, do você culpado, não adianta eu falar porque também minha mãe não vai me proteger, não vai fazer nada, o que acontece muitas vezes, infelizmente. E às vezes aquela família também nem tem aquele preparo emocional pra isso. Mas assim, dentro de tudo isso, quem tá mais vulnerável é a criança. É a criança, sempre Né? é a criança. Ô, Natália, e como que os pais eles podem ter aí uma comunicação eficaz com os seus filhos para às vezes tentar descobrir alguma coisa, se tá tudo bem? Como que consegue? Porque às vezes o pai nem conversa com a criança, chega, toca o celular, vou tomar banho. É a parentalidade distraída, né? Hoje se deu nome pra isso. Mas eu acho que, assim, é verdadeiramente querendo ouvir aquela criança, né? Enxergando, olhando, sem julgamento. Não quer dizer que a gente vá fomentar comportamentos que não são adequados, mas quer dizer que a gente vai dar liberdade para aquela criança poder sentir, expressar, comunicar sem o meu julgamento, sem pôr em risco, né, o meu amor para aquela criança. E a partir do momento que eu vou acolhendo, que eu vou dando espaço para ela, eu também vou guiando, então, como que ela pode fazer? Como que ela pode expressar? E tudo isso vai me conectando com aquela criança, né? Vai gerando uma relação de segurança, né? Que ela se sinta segura para que ela possa contar. A intenção é o quê? É que a criança corra para mim quando tem um problema e não corra de mim. Essa é a intenção. Mas se eu tô ali, assim, focado no obedecer, as pessoas adoram essa palavra, adoram crianças obedientes, né? Mas o obedecer, ele é o quê? É estar submisso a alguém. Chega lá na fase adulta, a gente quer adulto criativo, adulto líder, adulto autônomo. Que tome decisões. Mas ele foi a vida com inteira 16 anos, baixa um aplicativo no adolescente, baixa um aplicativo no adolescente, onde dá autonomia, agora você pode... dá tudo. Proatividade, tudo. Agora você tá liberado. Mas não é desse não jeito, é assim. Né? É uma relação que se constrói realmente dando a possibilidade, de acordo com o que aquela criança tem, maturidade para, né? E ali vai o nosso papel de ser margem, de guiar, para ter uma comunicação mais efetiva mesmo. Então, tá bom, filho, pode me falar o que você sentiu? Fala, eu tô te ouvindo, eu quero saber o que você tá sentindo. Legal. A mamãe não vai te julgar. Legal, você me falou tudo o que você tá sentindo? Ok, é válido você sentir isso. Mas não é válido você se comportar dessa maneira. Exatamente. Então, numa próxima vez, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode solucionar para você expressar essa raiva? Isso. Todo mundo gosta de falar da raiva? Eu vou falar da raiva e até assim, o porquê que eu estudei mais agressividade. Porque eu não sei lidar com a minha raiva. E aí eu percebi na minha filha, olha só, de 1 ano e 10 meses agora, comportamentos autolesivos. Bater a cabeça, se morder. Caramba. Olha. E eu falo, por quê? Por quê? Eu pensei, por que ela tá se comportando dessa maneira? Porque eu não sei expressar minha raiva, ela não entende que naquele ambiente ela também pode expressar, só que ela precisa expressar por mim, porque ela tá ali fusional comigo de alguma maneira. Perfeito. Né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar isso daí. E o nosso corpo, ele é muito sábio, né? Ele mostra pra gente, por exemplo, eu não tenho lembrança racional de que alguém brigava comigo quando eu me sujava de comida. Só que o meu corpo me conta isso por quê? Porque eu não consigo admitir que a minha filha se suja de comida. Aquilo me dá raiva e eu tenho vontade de chacoalhar, de bater, de pegar, de controlar. Né? Então, quando a gente começa a perceber nossos sentimentos, nossas emoções, outra maneira de trabalhar e dar espaço para nossa vazão, não só, né, para deles, mas para nossa vazão, aquele ambiente também se torna mais seguro, para que ele possa comunicar tudo. Eu falo também da nossa vibração, né? Quanticamente, é científico, é mensurável. Então eu falo, a conexão da mãe com o filho
não muito. tem nada mais forte, não tem distância para isso. Então, se o seu filho está se comportando de uma forma, então eu falo assim, ele está espelhando. Olha em você, né? Olha para você. Ah, porque meu filho não obedece, porque isso aqui, ele anda muito irritado, agressivo. E você, como é que você está? Não, mas eu tenho problema. Não, eu sei, mas eu tô perguntando, como é que você se sente? Você sabe dar vazão para raiva? As pessoas não sabem. Que eu acho que é, assim, o temor, né, de todo mundo na criação. Não pode sentir raiva, Exato. é feio o menino sentir raiva. Até algumas crenças religiosas, Eu ia né, falar que sobre condenam isso. a raiva, e aí você vai crescendo achando que aquilo é horrível, É que quando não na verdade é pode. só uma sinalização de que o meu limite foi invadido. Exato. Sim. Né? Tem um autor que se chama Jesper Juhl, escreveu o livro A Sua Criança Competente. E aí ele fala que toda a criança coopera. Como que a criança coopera? Justamente fazendo isso. A gente dá infusão emocional. Exatamente. Toda criança coopera. Coopera. Então, se a gente pegar nosso filho e levar ele como uma bússola, a gente vai saber. evoluir. Literalmente, a gente Sim. vai evoluir como ser humano. Legal. Eu acho que esse é o convite que os filhos fazem. Antes da gente encerrar aqui o nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, e quero agradecer a Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
Meninas, pra gente encerrar, né? Mas já tem tanta Fala, coisa. mulher, fala, né? Nossa, e tem tanta coisa, esse conteúdo é tão importante que assim dava pra gente ficar falando sobre horas, a 2 dias importância falando, de tudo isso, mas infelizmente já acabou, né? Como tudo que é bom. Márcia, deixa aí seu Instagram, onde o pessoal te localiza, como que faz aí pra te achar. Então, meu Instagram é Márcia Galo Analista. Eu sou especialista em relacionamentos, mas não relacionamentos só entre homens e mulheres, mas nós somos relacionais. Todos os nossos relacionamentos são importantes e fazem a diferença na nossa vida. Então, se você tem questões de desafio com seus filhos, filhos com pais também, né? Pais para estarem alinhados na educação dos filhos, nós nem tocamos nesse assunto que, olha, rende muito, né? Como os pais estarem alinhados na educação dos filhos, porque um veio de um lugar, né? Outro de outro, eu já estou falando demais. Então é isso. Márcia Galo Analista no Instagram, e se você precisa de ajuda, pode me procurar. Simone, deixa aí pro pessoal de casa seu Instagram, onde o pessoal te localiza. Meu Instagram é simonealmeida.ep, de educadora parental. Eu faço atendimentos individuais. Agora, no mês de julho, eu estou fazendo letramento para crianças e adolescentes, mas meus atendimentos como educadora parental é para pais, né? Para professores, para educadores. Eu dou palestras em escolas, então, se você quiser me levar para sua escola, fazer um workshop sobre educação emocional, educação sexual e sobre educação positiva, para a gente conseguir mudar o mundo através desse amor, desse acolhimento. E sempre eu quero falar isso aqui, que não é sobre perfeição. Sim. É sobre relação. Exato. Eu tenho uma relação com o meu filho, não necessariamente você pode achar a minha relação com o meu filho perfeita, mas é a minha relação com o meu filho. Sim. Né? Não é sobre ser mãe perfeita, não. É sobre relação. Legal, Simone. Obrigada. Natália, deixa aí pro pessoal de casa também, onde o pessoal te encontra. Bom, no Instagram é Mãe no Mundo da Luna, não da Lua. Ai, Mãe que no bacana. Mundo da Luna. Eu escolhi esse nome e vou falar bem rapidinho, porque realmente eu acredito numa educação centrada na criança, né? E não em mim. Então, é isso. Se eu puder deixar um recado para as famílias, busquem ajuda, busquem conhecimento, busquem transformar a relação com os filhos de vocês, para que a gente possa devolver para a sociedade adultos emocionalmente, fisicamente mais saudáveis. Obrigada. Meninas, quero agradecer, né, vocês por falar um pouquinho sobre esse assunto. Creio que vai ajudar aí muitos pais, né, educadores também. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, comente, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.